Olá pessoal, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos estudar nossa sexta lição que vai falar sobre a família e a crise de autoridade. Dentre as principais crises que a gente poderia destacar no período moderno está a crise de autoridade. Nunca como antes houve um questionamento em relação à autoridade e ao exercício da autoridade como no tempo moderno. Isso acontece porque surge com a modernidade a pluralidade de liderança e a consciência de eleição também nesta área. Porque começa a surgir, a se descobrir que há opções também para escolher, para decidir os destinos do grupo ou da cidade. E aí começam a surgir questionamentos do tipo: por que tem que ser do jeito que ele pensa? Por que a gente deve seguir somente esta ou aquela liderança? Por que não desenvolvemos um sistema que a maioria dirija? Então, questionamentos em relação às autoridades, às lideranças, elas começam a surgir com o surgimento, com o desenvolvimento daquilo que a gente está chamando aqui de modernidade ou de pós-modernidade. O questionamento em relação ao uso abusivo, autoritário por parte das autoridades é saudável, deve ser feito. Certo pensador já dizia que o cristianismo e a pluralidade estão na base da democracia. O problema é que nessa consciência moderna, atual, houve uma passagem, digamos assim, sutil da mentalidade democrática e moderna para a insubordinação, para a insubmissão. E aí é preciso dizer que o mau uso da autoridade por parte das autoridades contribuiu e muito para o aumento dessa crise, para o aumento desse questionamento. Então, na confusão do questionamento de qualquer forma de autoritarismo, passou-se a questionar toda forma de autoridade, ainda que ela seja, ou ainda que ela fosse saudável, autêntica e necessária. Então questiona-se a autoridade dos governantes, das instituições tradicionais, da igreja, dos líderes religiosos, da própria Bíblia Sagrada e, falando dentro do contexto do nosso tema, a dos pais. E aí surge uma grande questão, falando do nosso tema, que é a seguinte: por que essa crise de autoridade, essa espécie de queda de braço, aquela competição de queda de braço, entre pais e filhos, tem aumentado absurdamente no nosso tempo? Por que cada vez mais essa crise de autoridade ela é gritante, sobretudo no meio familiar? O autor ele vai destacar as duas principais fontes geradoras dessa crise dentro da família. No primeiro tópico, o autor ele vai falar da primeira fonte geradora dessa crise de autoridade dentro da família. Ele vai dizer que a rebeldia dos tempos modernos é essa primeira fonte. Ele diz que Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 20, versículo 10, ele já previa essa crise de autoridade, que já existia no tempo dele, mas que nos últimos dias essa crise
cresceria de forma assustadora. Como também disse Paulo na sua carta em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 5, que é o texto base da nossa lição, onde Paulo diz que nos últimos tempos nós enfrentaríamos tempos difíceis. E de fato nós estamos vivendo, talvez como nunca, num sistema depreciativo da autoridade, onde tem se levado a uma exacerbação desse sentimento em que sofrem as instituições e as famílias, né? O sentimento de desprezo às autoridades é muito grande nesse nosso novo tempo, nesse período da modernidade, né? E além dos fatores que nós apontamos na introdução, eu diria que parte dessa crise de autoridade ela está muito ligada, ou ela se dá pela consciência moderna de individualidade. Como eu já apontei nos estudos passados, sobre a criação do conceito de indivíduo e, portanto, a ênfase na individualidade. Nessa nova conjuntura, nessa nova configuração de sociedade, as pessoas elas não querem se reportar às autoridades, ou elas não se reportam mais às autoridades, mas à autoridade da sua própria consciência. Então essas mudanças no campo político, social, sobretudo das últimas décadas, formataram, influenciaram e muito as novas gerações, as gerações mais jovens, para formação dessa consciência mais autônoma em relação às autoridades, principalmente às autoridades familiares, né? Então tudo isso faz com que os pais percam o controle da situação ali na criação dos seus filhos, enfim. Agora, o que está acontecendo dentro da família? Qual é o resultado de tudo isso dentro da família? Muitos pais, diz o autor, estão perdendo o controle, estão reclamando da rebeldia dos seus filhos, né? Crianças com comportamento extremamente rebelde, já desde novas. Adolescentes jovens fugindo da escola, se envolvendo sexualmente de forma prematura, se envolvendo com drogas, fazendo uso de álcool de forma muito prematura, inclusive agredindo os seus pais. Enfim, os pais estão reclamando que o comportamento rebelde, agressivo dos seus filhos é cada vez maior. Mas por outro lado, nós temos muitos pais que, por diversas razões, têm flexibilizado e muito no controle do comportamento dos seus filhos, não tem se preocupado com a educação, com a formação da personalidade dos seus filhos, terceirizando assim a educação deles para o coletivo. Então, tudo isso nos leva a crer que nós estamos vivendo esses dias difíceis de que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, né? Onde ele diz, por exemplo, que os filhos se tornariam cada vez mais rebeldes em relação aos seus pais, onde ele diz que os homens seriam cada vez mais egoístas, mais amantes de si mesmos, insubmissos, inconsequentes e tudo mais. Então, a gente vive, de fato, em alguma proporção, esses últimos dias de que Paulo falou, pensando especificamente nessa crise de autoridade, sobretudo dentro das famílias. A segunda fonte geradora dessa crise de autoridade dentro das famílias é o mau exemplo dos pais e o despreparo, ou o despreparo dos pais, vai dizer o autor.
esse problema de autoridade não é somente um problema social gerado pela modernidade. Senão a gente fica só nessa crítica estrutural, coletiva. Mas ele é um problema concreto e real de mau exemplo e despreparo dos pais na criação dos filhos, por diversas razões. O autor, por exemplo, ele vai falar do fato de muitos jovens que ainda não se resolveram bem, que ainda são muito imaturos, se casarem, sem terem um mínimo de entendimento do que significa uma vida conjugal, uma vida a dois. E em muitos casos, ele vai dizer, esses jovens casais já têm filhos porque eles já tinham no período do namoro vida sexual ativa. Então, essa nova geração de jovens pais prematuros é algo que a gente deve considerar ao falar de crise de autoridade dentro das famílias. Também precisamos considerar o fato de que muitos pais perderam a autoridade ou têm a sua autoridade questionada pelos filhos porque eles estão dando um péssimo exemplo dentro das suas próprias casas. É por isso que a gente tem ouvido com muita frequência frases do tipo: você não tem moral para me corrigir. Muitos filhos falando: quem são vocês ou quem é você para dizer o que eu devo ou não fazer. Então a gente tem ouvido muito isso. Essa perda de autoridade que no fundo é uma perda de credibilidade dos pais por causa dos seus maus exemplos diante dos seus filhos, né? Então a gente também tem, além desse mau exemplo, o problema da negligência. Às vezes os pais eles estão perdendo a sua autoridade por causa do mau exemplo, mas também porque eles estão se omitindo. Negligência. Eles não querem se envolver na criação dos seus filhos, né? Então muitos até têm dito: olha, muitos filhos estão se sentindo órfãos de pais, ainda mesmo que eles tenham seus pais presentes dentro de casa. Então essa crise de autoridade, ela se dá por esses fatores e muitos outros que não dá pra gente falar aqui. Então, como lidar com essa crise, com esse cenário que nós acabamos de pintar? Não existem respostas prontas, mas o autor, na parte de aplicações para a vida, ele vai nos apontar o caminho do modelo bíblico de autoridade e em que bases ela deve ser estabelecida. E o primeiro destaque que ele faz na parte de aplicação é o seguinte: é que a Bíblia reconhece a autoridade do pai como líder da família. É importante destacar que na Bíblia Sagrada, o homem, o pai, ele exerce um papel fundamental na liderança da sua família. Não como comandante, aquele que vai mandar em tudo, todo mundo tem que se submeter a ele, não. Mas como o líder responsável pela saúde física, emocional, moral e espiritual da família. E essa crise que nós temos enfrentado, ela tem sido aumentada em parte porque muitos homens, os pais, melhor dizendo, a figura masculina tem abdicado, tem negligenciado o seu papel de líder da família e transferido para a mulher toda a responsabilidade. E a mulher, que em muitos casos tem dupla jornada, tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar fora, é jogado para ela toda essa responsabilidade. Quando, na pior das hipóteses,
ele não deixa a casa e deixa a mãe ali com toda a responsabilidade na criação dos filhos. Então, essa recuperação da liderança masculina responsável tem que ser defendida e tem que ser praticada dentro das nossas famílias. Mas em segundo lugar, ele vai destacar que a autoridade do pai é compartilhada com a esposa. É o trabalho conjunto. Conquanto o homem seja o líder, o principal líder responsável pela família, ele deve compartilhar com a esposa a liderança, a criação dos filhos, porque cada um cumpre o seu papel. E esse trabalho conjunto é que vai dar o equilíbrio necessário e vai criar um ambiente saudável dentro da família, especificamente falando na criação dos filhos. Então, esse trabalho, esse exercício de autoridade sobre os filhos deve ser feito de forma harmoniosa pelos pais. Em terceiro e último, e muito fundamental, a autoridade ela deve ser exercida na base do amor. A autoridade ela tem a ver com o exercício do poder, não para dominar, não para controlar o outro, mas para servir o outro, para orientar o outro, para ajudar o outro, para corrigir o outro se preciso for. A autoridade, toda autoridade exercida pela força, sem amor, se torna autoritarismo. Por isso que Rubem Amorés ele vai dizer o seguinte, que falando sobre esse tema, ele vai dizer o seguinte, partindo do exemplo da relação de Jesus com o Pai, ele vai dizer que toda autoridade ou todo exercício autêntico da autoridade não precisa de força bruta para manter a coesão familiar. Ele diz porque a autoridade e submissão no reino de Deus se dão voluntariamente, o voluntariado do amor. E aí ele conta uma experiência que ele teve com o filho dele de 13 anos, que tinha um sonho de ser jogador de basquete, de ter 2 metros de altura. Ele disse, num momento, numa circunstância lá em casa, o meu filho de 13 anos subiu no sofá e disse, pai, quando eu ficar desse tamanho aqui, quase 2 metros, o que o senhor vai fazer para eu te obedecer? Aí ele disse assim, olha, na hora eu pensei em dar uma resposta bem dura e bruta para o meu filho. É porque eu boto comida na mesa, é porque eu sustento você. Mas aí ele disse, meu filho, você me obedece e deve me obedecer porque você me ama. E eu devo servi-lo como pai, lhe dando o que você precisa e disciplinando-o porque eu te amo. O que passar disso não é do reino de Deus. Não é a autoridade segundo a palavra, segundo o Evangelho. Não é cristão. Então, que as nossas famílias possam superar essa crise de autoridade em suas relações familiares através do exercício da autoridade, de acordo com os princípios bíblicos, em amor e por amor. Eu espero vocês no nosso próximo estudo.